Eu vou ler aqui na tradução que vocês usam, que é a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 17. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Muito bem. Os irmãos viram que o texto é relativamente longo, mas nós vamos ver só uma parte dele hoje, né? Tem muita coisa aí para discutir, né? Então nós vamos ver só a primeira parte. Só para a gente se situar e para a gente entender o significado desse trecho, nós vimos na semana passada aqui a última parte do capítulo 7 de Romanos, que é aquela parte em que Paulo reconhece a condição do homem que está sem Deus. E aí o que ele fala? Ele diz lá: desventurado homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. E ele vai chamar nessa última parte do capítulo 7, essa realidade do homem que por sua própria conta não consegue lidar com o mal, ele vai chamar isso de lei do pecado e da morte, tá? É a expressão que ele usa lá, e aqui também no capítulo 8,
ele vai usar a mesma expressão, né? Então, se você ler só o capítulo 7º todo, né, ele fala lá sobre a lei, que a lei é boa, mas que nós não obedecemos à lei. Então quer dizer que a lei não serve para nada, a lei mostra que nós somos pecadores, e ele vai dizer, a lei é perfeita, é boa, a lei vem de Deus, mas ela não é capaz de fazer com que haja mudança naquilo que nós vimos hoje aqui, no que ele chama de natureza humana. Né? Qual é a natureza humana? A natureza humana é, você está afastado de Deus, separado de Deus, ele já tratou lá no capítulo 3, né? Nós estamos separados de Deus e a natureza humana não é capaz de se livrar dessa realidade, que é a realidade da presença e do poder do pecado. Tá? Por isso que ele vai chamar no capítulo 7º essa realidade de lei do pecado e da morte. Né? Fazendo a ponte lá, lembra lá no finalzinho do capítulo 6º, né? Que ele tinha dito... Está saindo no vídeo, tá? Só para você saber. Lembra que ele disse lá no final do capítulo 6º, que o salário do pecado é a morte, né? Ou seja, no fim das contas, a consequência da realidade da natureza humana é que ela caminha em direção à morte, tá? Então isso é uma realidade de todo ser humano. É impossível mudar isso pela sua própria força, é impossível mudar isso, inclusive pelo cumprimento da lei. Por quê? Porque o homem não foi capaz de cumprir a lei. Né? Por isso que Paulo vai argumentar durante todo o capítulo 7º que a lei é boa, ela vem de Deus, ela é perfeita, mas a única coisa que ela é capaz de fazer é evidenciar a realidade do homem, que não é capaz de obedecer a Deus. Então, e aí então você vai entender aquela expressão dele, né? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele vai dizer, isso é o quê? A natureza humana. Tá? Aí você fala assim, puxa, quer dizer então que essa é a realidade do homem. Que problema sério, não tem solução. Até chegar ao 8. Então você vai pegar o primeiro versículo do texto de hoje, né? E ele já começa dizendo assim, olha só. Agora... já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você do quê? Da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? O que está no capítulo 7º. O que é a lei do pecado e da morte? O homem quer fazer o bem, não faz, quer evitar o mal, não consegue. Essa é a lei do pecado e da morte. Aí Paulo vem no 8 e diz o quê? Agora já não existe mais condenação. Para quem? Para o ser humano? Não, para o ser humano que está em Cristo Jesus. Por isso que no meio desse capítulo, do trecho que nós lemos hoje, ele vai dizer assim, se é que vocês receberam o Espírito. Por quê? Porque o fato do sujeito saber é diferente do sujeito crer. E aqui nós temos um detalhe que é importante para a nossa compreensão histórica, que faz parte da nossa igreja. Uma das maiores dificuldades que se tem hoje no relacionamento das denominações, das igrejas, é justamente aquele em que a igreja acha que a sua teologia, a sua compreensão, aquilo que ela afirma a respeito da Bíblia, de Deus, de Jesus e tudo mais, e da igreja e da vida cristã, está tão correto que quem pensa de outra forma tem que estar errado. Que é aquilo que a gente chama na teologia de ortodoxia. O que é a ortodoxia? É o conjunto de coisas que a igreja adota, de ideias, de teologia que a igreja adota e diz assim, é isso aqui que nós cremos. Até aí, toda igreja tem, não tem nenhuma que não tenha a sua afirmação do que crê, todas têm. Onde é que está o problema? O problema está quando você diz assim, aquilo que a minha denominação crê está tão correto que quem não é exatamente igual, necessariamente está errado, não pode ser aceito.
não pode ser acolhido, né? Então aí você tem, hoje é muito comum, né? Hoje você tem essa realidade em muitas denominações, em muitas igrejas, que adotam essa posição, né? Nós estávamos conversando aqui no intervalo antes de voltar para a aula, né? Entre o culto e a aula, e alguém estava me dizendo ali que recentemente teve uma reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eles reafirmaram que não reconhecem a Igreja Presbiteriana Unida como sendo igreja cristã, né? E eu até brinquei, falei assim, que bom, né? Porque eu não quero reconhecimento da denominação. O reconhecimento que me interessa é se essa comunidade, assim como todas as outras da IPU, são comunidades que seguem o ensino do Evangelho. O que o outro acha, o que a denominação X, Y ou Z acha, é absolutamente irrelevante do ponto de vista disso que Paulo está dizendo aí, dos que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, não importa muito se presbiteriano, batista, metodista, luterano, católico, seja lá o que for, isso é irrelevante, né? O nome da comunidade de fé é irrelevante quando você pensa naquilo que de fato é importante, que é o fato de estar em Cristo. Isso é importante, isso faz diferença entre pessoas, mas não a ponto de você querer excluir o outro, tá? E aí, por isso eu fiz questão de tocar na questão da ortodoxia. Tem um texto muito interessante, hoje em dia é muito difícil de achar, mas tem um texto muito interessante do Rubem Alves, já bem antigo, né? Que chama-se Protestantismo e Repressão. E ele cria nesse livro que a gente chama em sociologia de tipo ideal. Ele chama de protestantismo da reta doutrina, né? E esse protestantismo, ele está falando justamente do pessoal que é muito fechado, muito conservador, e só nós estamos certos, o resto está errado no mundo, né? E quem não é igual a mim está errado necessariamente, e não pode ser reconhecido como cristão, porque não é igual a mim, né? Mas ele chama de protestantismo da reta doutrina justamente essa ideia. Se você tem as ideias corretas a respeito de Deus, então você está dentro do protestantismo da doutrina reta, né? E para Paulo aqui, o que ele está dizendo? Você saber o que é correto, você saber o que é certo, não quer dizer coisa nenhuma. Por que não quer dizer coisa nenhuma? Ele acabou de dizer no capítulo 7. Eu sei o que é certo, eu conheço a lei, eu reconheço que ela é boa, mas eu não consigo fazer, eu não consigo obedecer, porque essa é a lei do pecado e da morte, né? O que vai habilitar alguém a obedecer a Deus e fazer com que a lei não seja mais um peso e seja algo que nos afasta de Deus? O fato de estar, e agora no capítulo 8, estar em Cristo Jesus. Se está em Cristo Jesus, a lei do Espírito e da vida te libertou do quê? Da lei do pecado e da morte. Então, aquilo que era uma forma espetacular de arrumar uma desculpa de não obedecer a Deus, que está lá no capítulo 7, agora Paulo fala assim, não é a mesma coisa para aqueles que estão em Cristo. Os que estão em Cristo estão livres dessa lei. E o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer, aquele que está em Cristo, ele sabe dessa realidade. Mas não só ele sabe, ele pode obedecer a Deus porque há uma diferença fundamental. Está presente nele o Espírito de Deus, porque ele pertence a Cristo. E aqui já tem que dizer logo de cara, Paulo trata isso de uma forma muito explícita. Quem é que tem o Espírito de Cristo? O que crê, o que está em Cristo. Não é como hoje também tem muita gente que ensina, inclusive denominações inteiras que adotam essa ideia, de que o Espírito é para pessoas especiais. Para pessoas que falam em língua, para pessoas que têm o dom X ou Y,
para pessoas que foram chamadas por Deus para ser líder, pastor, bispo, seja lá o que for, né? Não, esses têm o Espírito de Deus. O povo da igreja não é a mesma coisa nessa forma de pensar. Aí Paulo vem dizendo, não, nada disso, nada disso. O que está em Cristo recebe em si a presença do Espírito. Lá nas outras cartas de Paulo, principalmente quando ele escreve para Coríntios, ele vai chamar isso de batismo no Espírito Santo, né? Recebe o Espírito Santo. Aí hoje você vai pegar e vai descobrir que as igrejas pentecostais, principalmente, elas entendem o batismo no Espírito Santo como sendo algo que precisa ser comprovado. E como é que você comprova que o sujeito foi batizado? Ele precisa falar em língua, né? É interessante que, não sei se você já teve a oportunidade, é sempre uma língua que ninguém entende e não tem ninguém para traduzir, né? Não tem ninguém para interpretar. E se você já leu Coríntios, Paulo fala explicitamente, se tiver alguém que fala, não tiver quem interprete, melhor ficar calado, né? Ou então, como pode acontecer, eu não estou dizendo que isso é norma e nem que isso acontece o tempo todo, mas é perfeitamente possível o sujeito simular que está falando alguma coisa, simplesmente para ter reconhecimento dos outros, né? Então, não é essa a compreensão que Paulo tem do que está em Cristo Jesus. O sujeito creu, recebeu a Cristo, confessou que Cristo é Senhor, confessou que Cristo é Salvador, o que acontece? Ele recebe em si a presença do Espírito Santo. Faz dele alguém melhor do que os outros? Não, faz dele alguém que está em Cristo. E quem está em Cristo está livre da lei do pecado e da morte. Aquela conversa, eu sei o que é bom, mas não consigo fazer, eu sei que está errado, mas eu não consigo evitar, não serve mais como desculpa, porque agora o Espírito habita naquele que pertence a Cristo. Então ele pode olhar e falar assim, peraí, isso aqui está errado. E se isso está errado, eu devo fazer ou não? Não, não devo. Se eu não devo, quem é que me dá capacidade para evitar de fazer? O Espírito que habita nele. Não é a força dele, não é o poder dele, não é a grande fé que ele tem. O que é? É a presença do Espírito que o habilita a saber distinguir o que é certo do que é errado e a escolher o certo, e a evitar o errado. Tá? Então, então, o pigarrinho hoje o dia todo, não sei o que está acontecendo aqui, deve ser o tempo, né? Na prática, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, vamos separar Jesus de Genésio, né? Vou fazer aqui usar uma expressão de brincar aqui, né? O Genésio é o capítulo 7º, né? Você está por sua conta, você tem que se virar, você sabe o que é certo, mas a sua realidade é triste homem que sou, quero fazer o bem, não faço, não quero fazer o mal, e esse eu não consigo resistir. Esse é o Genésio. E tem o capítulo 8, aí é Jesus. Aí o que acontece? Você está em Cristo. Agora, a presença do Espírito te habilita a entender o que é certo e o que é errado, e você tem a liberdade de escolher o certo. E aí você vai entender aquilo que eu já disse em outras ocasiões aqui. Como Romanos é uma carta como a de Gálatas, mais desenvolvida. Lá em Gálatas, lembra lá, Gálatas 5? Ele diz assim, vocês foram chamados para a liberdade. Quer dizer que nós somos livres? Isso, você foi chamado para a liberdade. Mas, como você foi chamado para ser livre, e agora você pertence a Cristo, e o Espírito de Deus habita em você, não use da sua liberdade para dar ocasião à sua natureza humana, que é o que você era antes. Por quê? Porque a natureza humana, ela pende para o lado do quê? Daquilo que desagrada a Deus. Então o que você tem que fazer? Lá em Gálatas, Paulo fala, o que acontece com vocês? Vocês foram chamados para ser livres, mas agora começa na sua vida uma guerra. Não é guerra com o de fora, não é guerra com o mundo, não é guerra com maneira diferente de compreender. É guerra do quê? De quem você deve ser com quem você era.
o seu velho homem, né? O homem sem Deus, né? A natureza humana, né? na tradução aqui da nova tradução na linguagem de hoje, e o novo homem que está em Cristo, que é o capítulo 8º. Agora você está em Cristo. O que acontece? Você tem que decidir se você ouve a orientação do Espírito ou se você segue a sua própria cabeça, a sua própria natureza humana. Se você seguir a sua própria natureza humana, o que acontece? Você, mesmo estando em Cristo, você está escolhendo desobedecer a Deus. E aqui você vai ver a diferença entre quem está em Cristo e quem não está. Quem não está em Cristo não tem essa liberdade de escolha. Ele já está condicionado pela sua natureza humana. O que ele vai escolher? O errado. Por quê? Porque essa é a realidade dele. Desventurado homem que sou. E o que está em Cristo? Ele pode escolher obedecer ou não. Você viu a diferença? Agora tem liberdade. Por que você tem liberdade? Porque você está em Cristo. E porque o Espírito te dá essa possibilidade de dizer: vou obedecer, não vou obedecer. Tá? E aí você vai entender outros 3 textos de Paulo em outras cartas, quando ele fala a respeito da presença do Espírito na vida da pessoa. Num deles ele fala assim: não entristeçais o Espírito, não deixe o Espírito de Deus triste. O que significa entristecer o Espírito? Se a pessoa está em Cristo, o Espírito habita nela. Como é que você entristece o Espírito? O Espírito fala com você e você faz o quê? Não ouve. Não, isso é muito difícil. Isso aí é só para gente muito importante, só para gente muito santa. Eu não sou lá grande coisa, né? Eu não sou lá muito santo, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, não entenda mal, mas eu sempre tenho dificuldade com quem acha que é muito santo. Não, eu sou um cara extremamente obediente. Pode procurar embaixo do tapete. Pode procurar embaixo do tapete que tem gato na tuba. Tem coisa errada nessa história aí, né? Realmente, quando a pessoa tem compromisso com Deus, ela sabe as suas limitações. Ela sabe que ela não é lá tão grande coisa. Quando ela começa a achar que ela é muito grande coisa, é porque ela tem coisa para esconder. Então, eu sempre desconfio de quem é santo demais, né? Sempre, tá? E se alguém falar assim: mas você não acha que você mesmo é santo? Nem um pouco, nem um pouco, né? Mas você faz tudo errado? Não, tem hora que a gente obedece, mas tem hora que a gente não acerta, né? E a gente tem que ter essa consciência. Começa a achar que é muito grande coisa, é porque tem coisa para esconder. Então, eu tenho uma certa dificuldade com quem se acha muito santo. Tá? Você não vai encontrar isso em Paulo, você não vai encontrar isso nos apóstolos, você não vai encontrar isso nem no próprio Jesus, né? Jesus sabia exatamente o que tinha que fazer, fez exatamente o que tinha que ter feito, e em nenhum momento ele chega e dá carteirada, fala: não, eu sou filho de Deus, sou eu que mando nisso aqui. Não tem isso. Ele tinha consciência do que tinha que fazer. Então, hoje, quando o sujeito, ele é membro da igreja X, né? Todo mundo acha que ele é o melhor de todos. E ele também acha. Se os outros acham, não tem problema, mas se ele achar que ele é muito bom, pode procurar que tem coisa escondida nesse tapete aí, tá? Por quê? Porque essa é a realidade do ser humano. Ele não é o tempo todo obediente. E aí você vai descobrir que mesmo estando em Cristo, você pode entristecer o Espírito. Outro texto, Paulo fala: você deve tomar cuidado para não apagar o Espírito. Agora já não é mais entristecer. O cara já acostumou tanto a não ouvir o Espírito, que agora ele apaga, né? Quer dizer, ele já não ouve direito, né? Vez em quando, alguma coisa. Quando a gente fala aqui do Espírito que habita na gente, tá? Deixa eu explicar isso aqui de maneira mais simples, tá? Onde é que o Espírito age na vida da pessoa? Uma coisa que hoje em dia a gente chama de consciência. Já ouviu falar? Consciência. Onde é que o Espírito fala? Ele fala na sua cabeça, lá na sua consciência. Não vai por aí. Sai fora que esse caminho está ruim.
Não é isso que Deus quer para você. Muda de rumo. É ali que o Espírito age, na consciência. E aí Paulo já disse que a gente tem que tomar cuidado para não entristecer o Espírito. Depois ele vai mais longe e diz, você não deve apagar o Espírito. E tem um terceiro texto que ele fala que as pessoas, quando fazem esse percurso de começar a entristecer e depois apagar, ele ruma para um terceiro estágio que é extinguir o Espírito. Ele não ouve mais, né? Ele já está assim, a expressão que Paulo usa lá é essa, a mente está cauterizada, né? Perdeu a sensibilidade, o Espírito fala e o sujeito não escuta mais, né? E, então isso também é um problema. E ele não está falando de incrédulo, ele está falando de gente que creu, mas que no meio do caminho começou a dar um espacinho aqui, outro ali, isso aqui está errado, mas também não está tanto, sabe como é? E aí começa a entristecer o Espírito, daqui a pouco apaga o Espírito, e aí o destino final, o que é? Extinguir o Espírito, aí não ouve mais, não tem mais consciência cristã, né? Significa que não é mais de Deus? Não. O que garante que a pessoa é de Deus é a fidelidade dele, não nossa. Não é você ser bonzinho, o sujeito não é lá tão grande coisa, então ele vai perder a salvação. Não vai, porque salvação não é algo que você conquiste, é algo que você recebe. Por isso que Paulo fala aqui, né? Vocês foram aceitos por Deus. Essa é a afirmação de Paulo em termos de salvação. Vocês foram aceitos por Deus. Ninguém era aceitável, mas ele aceitou a si mesmo. Isso é salvação. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de vida cristã. E o que é a vida cristã? É você viver dentro da orientação do próprio Deus, né? Dentro da orientação que o Espírito dá para aqueles que pertencem a Cristo. E quando o sujeito vai se acostumando, não, está errado, mas não está muito, né? Isso aqui é contra o Evangelho, mas deixa passar, né? Aquilo ali também é contra o Evangelho, mas eu gosto tanto, né? Vamos adotar, né? Não combina com o Evangelho, mas vou fazer uma exceção. Chega um ponto, o que acontece? O quê? Não ouve mais o Espírito, fica insensível, e aí o que acontece? O sujeito está lá, pertence a Cristo, mas vive como se não fosse dele. Vive como se não conhecesse. Por quê? Porque os valores não são os do Evangelho, são outros. Então, o que Paulo fala? Tome cuidado para não entrar nesse processo, que começa entristecendo, passa para apagar e chega no quê? No extinguir. Extinguir o Espírito vira o quê? O chamado, Paulo fala isso em outro texto, o chamado crente carnal, né? Crê em Cristo, mas vive à base do quê? Da própria natureza humana, né? Você tem algumas coisas que são evidências disso, né? Por exemplo, o sujeito é cristão, mas é chegado numa fofoca, adora falar mal dos outros, né? Você viu o fulano de tal? Você viu o que aconteceu com... E sempre alguém que poderia ser exemplo e agora fez coisa errada, né? Vamos jogar pedra nele, porque enquanto a gente estiver jogando pedra nele, ninguém presta atenção no que eu faço, né? É a velha tática que é usada no mundo político, a chamada cortina de fumaça, né? Eu falo do outro para ninguém prestar atenção no que eu faço, né? Tá todo mundo falando de mim, o que eu faço? Você viu o fulano aqui? Todo mundo para de olhar para mim para olhar para o fulano que fez alguma coisa errada. Isso chama cortina de fumaça, usada com frequência na política, né? E na vida cristã, de vez em quando o pessoal usa para tirar o foco do fato dele não estar seguindo o exemplo de Jesus e falar mal do outro, né? Se for falar mal, vamos ser franco, vamos ser objetivo. Se a gente for falar mal, nós vamos achar coisa errada na vida de quem? De todos, até naquele que você acha mais santo de todos, você vai achar coisa errada. Então, já que é assim, vamos fazer o seguinte, vamos combinar da gente pegar e centrar naquilo que de fato é importante. O que é importante? É aquilo que Paulo chama aí no comecinho do capítulo 8 de vida, lei do Espírito e da vida. A lei do Espírito e da vida, que faz com que vocês estejam identificados com Cristo,
te livrou da lei do pecado e da morte. E como ela te livrou da lei do pecado e da morte, agora você é outro. Olha aqui a expressão que ele fala. Ó. Deus fez, versículo 3, Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Voltando lá no 7º, a natureza humana é essa realidade. Quero fazer o bem, não faço, não quero fazer o mal, não consigo evitar. A lei não pôde fazer com que o ser humano, a natureza humana, fosse modificada. Mas Deus fez o que a lei não pôde fazer. Como é que Deus fez isso? Com a lei do Espírito e da vida. Aceitando o homem como ele é. Inaceitável. Ah, mas quer dizer então que Deus te aceitou, mesmo você sendo inaceitável. Você faz aquilo que agrada a Deus o tempo todo? Não. E como é que ele vai aceitar a gente? Por causa de Cristo. Né? É Cristo quem vem, e ele vai dizer isso aqui, né? Olha a expressão que ele usa aqui. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. O que Paulo acabou de dizer? O ser humano não é capaz de fazer, não é suficiente para obedecer à lei, a lei só evidencia o fato da natureza humana dele ser afastada de Deus, e Deus resolve isso fazendo o quê? Enviando Jesus, que vem em natureza humana, mas diferente de todos os outros seres humanos, ele é obediente a Deus em todas as coisas, e por conta da obediência de Jesus, por conta dele ser o Filho de Deus, então agora o homem pode viver em Cristo, tá? Não era algo possível para a natureza humana, não era algo possível para nenhum de nós, só se fosse o próprio Deus agindo em nosso benefício, e foi exatamente isso que Deus fez, mandando Jesus. E aí então você vê a presença óbvia e clara do quê? Da graça de Deus, né? O homem não era capaz, nunca foi, não obedeceu, e o que Deus fez? Resolve o problema por iniciativa dele. Manda Cristo, ele obedece, e agora quem está nele é aceito por Deus. É aceito embora não seja obediente. É aceito embora continue sendo natureza humana. Tá? Versículo 4. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Olha aqui o que Paulo está dizendo. É possível ao que crê obedecer a justas leis? Mas ele fez isso por meio de Cristo. Agora você pode obedecer. Mas agora você pode obedecer por quê? Porque Cristo obedeceu primeiro. Agora você pode obedecer e você pode escolher ouvir o Espírito e obedecer a Deus. Por quê? Por causa do que Cristo obedeceu e cumpriu a lei. Então veja o que acontece. Ele não jogou a lei fora. Ele não disse, a lei não serve para nada. Ele diz, a lei revela a realidade do ser humano e da natureza humana. O ser humano não é capaz de obedecer, mas quando Cristo obedece à lei e nos capacita a ser aceitos por Deus, mesmo sem a gente merecer, nós agora somos capacitados também a cumprir os preceitos da lei. E vamos lembrar aqui, né? Não são aqueles 612 mandamentos do Antigo Testamento, né? Que o sujeito tem que decorar. Como é que vai lembrar tudo, né? Você quer que eu te dê um exemplo como não vai decorar? Você é capaz de lembrar dos 10 mandamentos? Os 10, não um ou dois. Você lembra dos 10 mandamentos? São só 10. Se eu perguntar aqui, provavelmente a gente vai ter que lembrar, um vai lembrar do um, outro vai lembrar do outro vai lembrar do outro. Talvez todos nós juntos lembremos dos 10. 10. Antigo Testamento tem 612. Na interpretação
dos rabinos tinha mais de 6.000. Você vai guardar todos? Não, não vai. Não vai. Ah, mas como é que a gente vai obedecer? Ah, não se preocupe, Jesus já veio e disse assim: você quer obedecer a lei? Eu vou explicar para você como é que você faz. Toda a lei se resume a 2 mandamentos. Aí é mais fácil de guardar, né? 2, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Café. Café é o recurso mnemônico que a gente usa. Com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Café. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. Café. Né? Com todo o coração, alma, força e entendimento. Se você fizer isso, você obedeceu a toda a lei. Percebeu? Onde é que está a diferença? Então, é possível para o que crê? É. Por quê? Porque ele está em Cristo Jesus. Não é porque ele é bom, não é porque ele não é mais humano, pelo contrário, habita nele ainda a natureza humana, né? Mas ele é capacitado agora a obedecer, principalmente porque é a presença do Espírito que o habilita, que o capacita. Tá? Daí a importância de nós não entristecermos nem extinguirmos o Espírito, para que a gente continue vivendo para Deus. Tá? Muito bem, nós vamos parar por aqui por causa do horário. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 5, tá bom?